Eu queria chamar aqui as meninas que escreveram o devocional. A Cris, a Paulinha, a Paula, a Magali, todas as meninas que tiverem, a Kênia, que tiverem aqui, Stephanie, que escreveram o nosso devocional. Nós estamos lançando na quinta-feira agora um devocional escrito por evangélicas e católicas. Somos 80 mulheres de 17 a 81 anos de idade. E nós vamos ter uma festa na Assembleia Legislativa na próxima quinta. Queremos convidar todos vocês. A partir das 15 horas nós vamos ter uma cantata de Natal. Depois nós vamos ter uma palavra do nosso pastor Paulo Júnior, uma palavra das mulheres, pastora Lana também fez a pastoral do nosso livro. São mulheres derramando virtudes. Eu vou pedir para a Paula ler. Vem, Lu. Mãe, você também escreveu, amiga. Gente, é gente, viu? Mas o bom é que só são 80. Eu vou pedir para a Paula ler. O Daniel pediu para a gente vir todo mundo para cá, para ficar melhor no Zoom e todo mundo ver a gente. Eu vou pedir aqui para a Paulinha ler um versículo que foi escrito pela Cecília Avancini. A Cecília é uma brasileira que mora na Argentina e congrega conosco às terças e quintas online. Ela conversou no Mesa Preparada com Paulo Júnior. Paulo Júnior indicou ela para a gente. E tem 6 meses que ela anda com a gente no presencial pela internet. E ela escreveu um texto, a Paula vai compartilhar. E se você quiser ter acesso ao nosso devocional, nós vamos colocar aqui o QR Code. Na quinta-feira você pode pegar ele presencialmente lá na Assembleia Legislativa. E no domingo que vem nós vamos estar com ele aqui na igreja. A Paulinha vai ler esse versículo para te inspirar sobre o que foi repartido no nosso devocional, né? Graça e paz, irmãos. Só dando um resuminho, esse devocional ele foi escrito por algumas mulheres que, na verdade, assim, um versículo bíblico que faz sentido para nós. E aí cada uma fez uma reflexão. Então, eu vou ler o da Cecília aqui. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Mateus 5,48. É impossível ser completo sozinho, pois por muito tempo acreditamos em ideias como metade da laranja ou tampa da panela, influenciados por uma visão de perfeição como a ausência de falhas. Muitas vezes, ao olhar para mim, sinto-me indignada buscando ser dignas de relacionamentos. No entanto, a completude mencionada nessa palavra não se refere à ausência, mas à comunhão. Quanto menos comunhão temos, mais sentimos falta. Quanto menos comunhão temos, mais sentimos falta. Em Jesus, somos completos. E o nosso corpo de Cristo, e no corpo de Cristo, alcançamos plenitude quando estamos juntos, amadurecendo em uma vida dinâmica e cheia de paz. Assim, compreendemos a verdadeira perfeição, sermos como o nosso Pai. Amém. E a gente quer te motivar a estar lá na quinta-feira conosco para experimentar, pegar o devocional, ler as histórias que foram compartilhadas, nos prestigiar, porque é um sonho que surgiu aqui da nossa congregação. São católicas e evangélicas escrevendo juntas. E isso é muito bonito, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E ontem também a gente teve aqui um tempo, né, dessas mulheres, que foi uma oficina de confecção de arranjos natalinos, né? E o Daniel vai colocar ali um pouquinho, a gente vai abrir aqui um espaço na frente para vocês assistirem o que foi aqui que essas mulheres que escreveram e trabalham voluntariamente fazem um pouquinho com a nossa comunidade. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou
chateada nessa manhã de estar aqui tranquila, né, pintando esse vaso ali no momento meu, né? Fiquei bem caladinha ali, pintando. Enquanto eu pintava aquele vaso, né, eu olhei aqui, aí quando falou, não, coloca ali. Aí o instinto humano, né, opa, deixa eu colocar meu nome ali para não misturar. Aí depois, quando começou a colocar, até brinquei com a Carol, falei assim, jamais vai misturar. Cada um é de uma forma. Muitas vezes a gente cansa no meio da caminhada, né? A gente se sente abatida, cansada, né? Mas Deus construiu cada uma de nós diferente. O Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência. Essa é a igreja do Senhor. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai edificando e vai revelando para as pessoas ao nosso redor o Deus que a gente conhece, né, pastor? E não deixem de estar conosco na quinta-feira à tarde, lá na Assembleia, para o lançamento do devocional. E o devocional é para todos, viu? Não é só para mulheres, não. Obrigado, viu, pessoal? Fica aqui, é o seguinte... queria dar uma palavra para as mulheres aqui em cima do trabalho que está sendo feito. Volta e meia a gente usa uma palavra aqui e ela é um vício de linguagem, que o evangelho tem que ir lavando a gente. O evangelho é para ir lavando o nosso entendimento, para que a gente possa ressignificar as palavras no seu verdadeiro sentido. Amém? Glória a Deus, amado. Porque senão, sem perceber, isso vai criando crostras de incompreensão. E aí a vida deixa de ser fluida. A vida, ela não é líquida, ela é fluida. Então ali a vida tem que movimentar. Se ela formar um lago e esse lago for estanque, a vida vai morrendo no lago. Amém? É uma água que, sendo para a vida, vira morte. Então, por exemplo, existe o lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mar da Galileia. Então você olha para as dimensões daquela situação lá, ele parece um mar. Amém? Mas ele é um lago, porque ele continua. Aí o Rio Jordão, que é para a vida, ele deságua no Mar Morto, porque a partir do Mar Morto, é o lugar mais baixo lá, ele não segue. Aí, para aquilo não virar um lugar de morte, o lago evapora. Então, em espírito, ele consegue continuar o ciclo. E aí as águas que evaporam do Mar Morto vão precipitar lá, certo? No Monte Hermon, e é uma das nascentes do Rio Jordão, é aquilo que precipita e vai formando e o ciclo continua. Tá vendo? Então a vida só vai ser vida enquanto fluxo. Enquanto estagnado, aquilo que era o belo pode ficar apenas bonito. Amém. Glória a Deus. E nós estamos vivendo um mar morto de beleza associada ao padrão estético e não ao valor do esforço e do empenho na revelação das coisas ocultas e subjetivas. Glória a Deus. Então, bonito é um feio bem arrumado. Glória a Deus, amados. O belo é belo ainda que estragado. Glória a Deus, irmão. Amém? O que vocês estão fazendo aqui é belo. Há um esforço aqui de beleza e não de boniteza. Amém? E o povo está ficando escravo da boniteza, por isso ele não consegue. Então Jesus, por exemplo, diz assim, ó: Tomé, toca na minha cicatriz e ela vai curar você, porque a cicatriz de Jesus revelava o belo, mas não era bonito. Por isso que a palavra de Deus diz que quando a gente olha para Jesus, a gente não vê nele a beleza que nos agrada,
Então, quando você quer o que te agrada, você está procurando o bonito. Quando você revela o que traduz seus valores, você está revelando o belo. Eu vou concluir, porque eu quero ser, por exemplo, alguém aqui sabe o que é o dragão de Komodo? Alguém já viu uma foto do dragão de Komodo? Acha aí, enquanto eu estou falando um minutinho, imagem do dragão de Komodo. Eu várias vezes eu olhei para o dragão de Komodo e falei assim, não pode ter sido Deus que fez o dragão de Komodo. Não pode. Aquilo tem que ser resultado de um trem que foi estragando. Porque o dragão de Komodo, ele não é uma lagartixa, ele não é um jacaré, ele parece um dragão, ele é fora de tempo, vive isolado, não anda com amigo, e até a baba dele é venenosa. Então, um beijo, não precisa ser uma mordida não, um beijo do dragão de Komodo compromete tudo. Quantas vezes esse cara me salvou? Porque algumas vezes na minha vida, em alguns momentos, em relação às pessoas que eu amo, a minha saliva fazia adoecer. Um beijo meu podia matar. E aquilo que eu olhava para mim mesmo parecia que não harmonizava com coisa alguma. Se não fosse uma profunda convicção de identidade, eu podia ficar pensando, eu sou uma lagartixa, ou sou uma lagartixa que cresceu, ou sou um dragão fora de tempo, e às vezes o melhor lugar é eu ficar isolado. Algumas vezes, isso foi o mais belo que eu podia encontrar a meu próprio respeito, apesar de não ser bonito. Glória a Deus, amados. O dragão de Komodo é para que todo mundo aqui tenha salvação. Quando você estiver com muita dificuldade, guarda uma fotografia do dragão de Komodo na carteira, que ela pode salvar, amém? Glória a Deus. A gente queria louvar a Deus pela vida de vocês, pelo esforço. Por quê? Porque a gente conhece um pouco das histórias que estão representadas aqui. Por isso eu recomendo você a adquirir, a distribuir esse devocionário, porque ele não é o relato de expertises, não são pessoas que colocaram ali suas expertises, são pessoas que romperam seus padrões estéticos de beleza para responder à ousadia de revelar o seu belo. Glória a Deus, amém, valeu, obrigadão, era só para honrar a vida de vocês e o esforço. Apesar de que hoje vocês não estão nada parecida com o dragão de Komodo, para sorte dos seus maridos, amém? A Paulinha aqui, amém, glória a Deus. Você acha que o Sérgio deixa você sair de casa parecendo um dragão de Komodo? Fica de pé, Sérgio, o povo vê se a Paulinha deixa você sair de casa lá, aí ó, trem tudo arrumado, combinandinho, a paleta tudo combinando. Glória a Deus. Amém. Eu não vi não. Não. Vou tentar esticar. Eu posso segurar aqui direitinho. Bom dia. Esse comentário que você fez do belo e do bonito, a gente tem conversado muito lá em casa. A Luciana trabalha com o que é bonito, tentando incentivar a descoberta do belo, né? E ao olhar isso com mais cuidado, a gente percebe duas palavras, inclusive nos dias do Novo Testamento, uma para boniteza e outra para beleza. A boniteza era chamada de homorfia, ou seja, tinha a ver com o que os olhos estão vendo e o equilíbrio das formas e os desenhos. Já o belo tem a ver com kalos, de onde vem caleidoscópio, ou seja, o belo tem a ver com brilho. Mas o belo tem um aspecto interessante, quando Jesus diz assim: brilhe a vossa luz, porque vocês foram feitos para boas obras. O boas aí é belo,
Vocês foram feitos para belas obras. Por isso que quando o homem tem os seus olhos voltados para o estético, ele ficou cego para o belo. Então Deus falou, você vai ficar cego. E depois diz, ele pecou, os olhos se abriram. Como que uma pessoa fica cega porque os olhos se abriram? É porque agora os olhos dele estão em trevas, porque ele só vê aquilo que o impressiona. E ele perdeu a sua capacidade caleidoscópica de ver harmonia em coisas que aparentemente não combinariam, né? Ele consegue harmonizar as realidades que muitas vezes elas não se harmonizam na sua aparência. Então é um desafio muito grande, né? Principalmente numa cidade onde o povo privilegia muito a beleza estética, e nada de errado, desde que isso não estivesse fechando os nossos olhos e nos tornando cegos e insensíveis para aquilo que de fato é belo. É isso. E eu tenho comigo que o que é bonito é temporal e o que é belo tem a ver com a eternidade. Eu tenho comigo que toda forma de beleza do ponto de vista boniteza, por exemplo, a arquitetura é temporal, né? Já o que é belo, que tem brilho, e o que é bom faz a gente tocar a eternidade. Então, quando a gente trabalha esse trabalho aqui, diga-se de passagem, é um devocionário escrito por mulheres, para homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, é bom deixar isso muito claro, né? É um universo em que elas se dispõem, as mulheres, as escritoras se dispõem a nos falar a respeito do que é eterno, e isso é bom, e isso é belo. Esse é o nosso universo, né? Mas mudando completamente de assunto, hoje, não sei se você sabe, é o dia da Bíblia. Sabiam disso? Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia há praticamente 500 anos. Então o Brasil estava sendo descoberto e um reformador inglês começava na Inglaterra, mais ou menos ali 1550, um dia dedicado à intercessão, não pela Bíblia. O dia da Bíblia não é em função da Bíblia, é um dia de intercessão pela leitura da Bíblia. São coisas diferentes, né? Então, há 500 anos, há esse dia separado e muito a propósito, muito conectado com o testemunho inicial e esse devocionário. Hoje eu gostaria de conversar com vocês, nós gostaríamos de conversar com vocês aqui a respeito desse dia como um dia para a gente falar um pouco a respeito das Escrituras e assim por diante. Eu não sei se você sabe, por incrível que possa parecer, apesar da gente ter a Bíblia com muita facilidade hoje, isso não é hoje, século 21, isso não é assim em todos os lugares. Só para citar alguns exemplos aqui. Se você estiver no Afeganistão com uma Bíblia, você pode ser preso e condenado à morte. Se você estiver na Argélia, a Argélia é o país do Santo Agostinho. Se você for pego com uma Bíblia na Argélia, você pode ser condenado à morte. Nas Maldivas, onde alguns de nós aqui já foram passar férias, no paraíso das Maldivas, ser pego com uma Bíblia pode ser algo em que o turista seja constrangido de forma totalmente diferenciada. Então pode parecer estranho para você, mas hoje, nos nossos dias, mais de 20 países, e eles não são necessariamente pequenos, proíbem que a pessoa, não é que a pessoa leia, não, que a pessoa tenha alguma parte sequer da Bíblia. É bom que a gente saiba disso. O nosso privilégio é muito grande de ter o que nós temos aqui. Aliás, eu acho interessante que eu me adaptei muito bem à Bíblia no tablet. O único livro que eu leio no tablet é a Bíblia. Eu acho engraçado, porque eu não sei se você sabe disso, a Bíblia, quando ela começa antes da escrita. Pode ser estranho isso para você, mas a Bíblia já existia enquanto palavra de Deus antes de haver alguma forma escrita. Como a gente vê em vários salmos, na primeira reunião eu li uma parte do Salmo 75 dizendo que a Bíblia era algo que os pais contavam aos filhos. Os estudiosos percebem uma coisa que para nós hoje não faz muito sentido, mas era muito importante para aquela época, são os quiasmas. O que são quiasmas? A Bíblia, no seu original, era feita de forma que as pessoas pudessem cantar e assim decorar e assim passar de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, mesmo antes de haver escrita. Evidentemente, depois, os mesopotâmios vieram com a escrita cuneiforme, que detalhe, né? Era feita em tabletes de argila. Aí eu acho interessante, né? Começou com um tablete,
passou para papiro, passou para pergaminho, passou para papel, né? E aí a gente tem o códex, que é esse formato que a gente tem hoje aqui, e termina no tablete de novo, né? Termina de novo no mesmo lugar onde a gente começa, né? Eu acho interessante esse detalhe. Mas a Bíblia, ela precisa ser percebida, e é legal a gente perceber isso, como uma biblioteca. A Bíblia não é um livro. A Bíblia, aliás, a palavra Bíblia, a melhor tradução dela seria isso, uma biblioteca. Nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no que nós chamamos de Novo Testamento. Aliás, essa é uma informação importante dentro do que a gente vai conversar aqui. O que nós chamamos de Antigo Testamento, evidentemente, um judeu dos dias de Jesus, um judeu dos dias do exílio, um judeu dos dias de hoje, evidentemente não chama de Antigo Testamento. Concordam? Claro. Como é que o judeu chama o Antigo Testamento? Hoje, ele chama simplesmente de Escritura, como nos dias de Jesus. A Bíblia que Jesus lia, e nós chamamos de Antigo Testamento, pode ser chamado de Bíblia Hebraica, também é um jeito de falar. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma informação técnica, e vocês só vão entender daqui a pouquinho o porquê dela. Nos dias de Jesus, a Bíblia também era chamada de Tanakh. T-A-N-A-K. É uma sigla, onde cada uma das consoantes tem um significado. O T, o N e o K. O T é Torá, o N é Neivim e o K do final é Ketuvim. Por que essa frescura? Por que eu estou tocando nesse assunto? Você vai entender por quê. Há uma importância nisso. O T de Torá é o que nós, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, eles chamavam de a lei. O que é a lei para nós? Os 5 primeiros livros da Bíblia, ou se você quiser chamar de Pentateuco. O que é o Neivim? Os escritos proféticos. São todos aqueles escritos que não envolvem a parte poética, vamos dizer assim. E os livros que são poéticos, como é o caso de Salmos, como é o caso de Provérbios, a gente pode chamar de Ketuvim, os escritos. Então, Tanakh é o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, é o que nós poderíamos chamar de Bíblia Hebraica e assim por diante. E nos dias de Jesus era chamado de Tanakh. Ou, presta bem atenção nisso, poderia ser chamado simplesmente de a lei. Vocês não leram a lei? Quando Jesus diz assim, nenhuma só letra da lei vai passar. Ele está falando do que nós chamamos de Antigo Testamento. Ele diz assim, eu não vim, presta atenção nisso, abolir, lembram? A lei e os profetas. Ou seja, ele está falando do que nós chamamos de Antigo Testamento. E aí eu queria tocar aqui num ponto com vocês para começar a nossa conversa. Eu quero conversar com vocês a respeito de um texto que está em Atos, mas daqui a pouquinho. Vocês devem se lembrar de uma parábola que Jesus conta a respeito de um rico, que nós não sabemos o nome, e Lázaro. Lembram disso? É uma parábola. Parábola não é uma formatação, não é um ensino do ponto de vista direto, é um ensino do ponto de vista indireto, é um ensino através de uma imagem. É bom que a gente entenda isso. Então, quando Jesus conta a parábola, vou lembrar a parábola que eu imagino que vocês também se lembrem, uma parábola extremamente mal interpretada por causa desse detalhe que eu acabei de comentar com vocês. Então, olha só, Jesus diz assim, havia um rico, muito rico, ele se vestia de púrpura, ou seja, ele se vestia como um rei. Na porta da casa dele foi deixado um pobre que ainda por cima tinha várias doenças, o nome dele é Lázaro, foi deixado lá na porta. A parábola não diz que Lázaro agiu mal com ele, a parábola não diz que que o rico agiu mal com Lázaro e nem vice-versa, simplesmente diz que havia um rico, muito rico, ele fazia banquetes. No contexto do Oriente dos dias de Jesus, as casas eram abertas, então era comum eu estar passando ali e ver um banquete lá, dava para ver. E aí Lázaro, que era deixado na porta da casa dele, olhava aquilo e tinha vontade de comer o que caía, as migalhas que caíam da mesa. Mas o fato, segundo a parábola, é que os dois morrem. Quando os dois morrem, eles são colocados em lugares diferentes. O pobre, Lázaro, é colocado junto a Abraão, e o rico é levado para um lugar que o judeu chama de Hades. E havia um imenso espaço entre eles, e o rico não estava bem naquele lugar. E ele começa a se preocupar com a família dele, com a casa do pai dele. Aí presta atenção nisso, bastante atenção nisso.
O rico diz assim: Pai Abraão, manda Lázaro ir lá na casa do meu pai, conversar com ele a respeito disso que nós estamos vivendo aqui. Aí o pai Abraão diz assim: eles têm a lei e os profetas. Vocês estão entendendo? O rico diz assim: Pai Abraão, ressuscita Lázaro. E não à toa, mas de maneira totalmente propositada, é Lázaro. Ressuscita Lázaro e faz com que ele vá lá na casa do meu pai e converse com ele a respeito desse mundo aqui. E o que ele escuta é: eles têm o quê? A lei e os profetas. Ou seja, o que eles têm? A Bíblia. Olha que coisa. Mais importante do que um ressuscitado entre nós é o que nós temos nas nossas mãos. Eu vou, de novo, vou repetir. Imagina o seguinte, imagina assim, olha, você tem um amigo, o cara foi para UTI, os médicos deram para ele um atestado de óbito, ele morreu, o eletroencefalograma, morreu. E assim 1 dia, 2 dias, de repente o cara acorda, do nada. Surpreendente, né? Aí ele vem aqui, pega o microfone e traz um testemunho pra gente. Ele vem aqui na frente e traz: gente, olha, eu fui lá do outro lado, eu atravessei, e ele conta pra gente o que ele viveu lá. Todos nós aqui vamos ficar espantados, não vamos? Certeza. Aí nós vamos para casa, vamos caminhar, vai passar uma semana, a gente vai esquecer, como tudo. Como aconteceu com o próprio Lázaro, que ressuscitou. Entendem? O que é mais importante do que um ressuscitado entre nós? A lei e os profetas, a palavra. E aí olha só que coisa interessante. Vamos ampliar essa nossa conversa. Quando Jesus morre e ressuscita no domingo, a turma vai lá no túmulo e não percebe mais Jesus. Fala: olha, cadê o corpo? O que aconteceu? Será que ele foi roubado? Tal. E aí, como você já sabe, tenho certeza que você já sabe disso, 2 discípulos estão voltando da festa da Páscoa, porque Jesus morreu na Páscoa, morreu e ressuscitou na Páscoa. Jerusalém lotada, não cabia todo mundo. Então, uma romaria para ir, uma romaria para voltar. Aquele monte de gente, ninguém ia de carro. Não parava uma Hilux lá, enchia de gente, todo mundo voltava para casa. Não, as pessoas estão voltando a pé. Havia uma cidade próxima, um vilarejo muito próximo, Emaús. Estão voltando 2 pessoas, Cleopas e provavelmente a esposa dele. Provavelmente, mas nem é o caso. Estão voltando e conversando. Puxa, Jesus morreu, né? E a gente achava que ele fosse aquele que ia restaurar o reino a Israel. A gente achando que ele era aquele filho de Davi que nós esperávamos. Então conversando, aí Jesus se aproxima deles. Eles não reconhecem Jesus. Lembram dessa cena? E o que Jesus faz? O texto diz assim: começando por Moisés e os profetas, Jesus explicou tudo que constava a respeito dele nas Escrituras. Perceba, era mais importante que Jesus falasse a respeito dele e se apresentasse através das Escrituras do que ele virar: ei, sou eu aqui, gente, ó, ressuscitado. Era mais importante. E o que o texto diz é o seguinte: quando eles percebem que é Jesus, no momento do partir do pão, eles voltam e falam assim: puxa, você lembra como é que estava o nosso coração? Nosso coração estava aquecido. Aquecido por quê? Porque eu enxerguei o Cristo ressuscitado? Não, porque a Escritura me foi apresentada. O que aquece os nossos corações é a palavra que nós temos. Isso aquece os nossos corações nos melhores e nos piores momentos das nossas vidas. O que a palavra pode fazer com cada um de nós, do ponto de vista da nossa orientação, do ponto de vista do consolo, do ponto de vista da paz, presta atenção no que eu vou dizer, nem o próprio Jesus ressuscitado fez. Vocês estão entendendo? E eu vou continuar. Na mesma história, no mesmo capítulo, esses 2, logo que eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece do meio deles. Os 2 voltam para Jerusalém, correndo, procuram os 11, né, os apóstolos, procuram tudo. Eles estão lá, escondidinho, numa porta fechada. Eles falam: gente, encontramos Jesus, ele se apresentou para nós. Aí eles: como assim Jesus? Mas Jesus morreu. Se bem que as mulheres falaram que ele não morreu, no túmulo dele está vazio. Aí o próprio Jesus aparece entre eles, no meio deles todos, fala: opa, paz seja com vocês.
E aí todo mundo fica assustado, os 11, tá, gente? Ficam assustados e falam: opa, sou eu mesmo. Tem alguma coisa para eu comer aí, para eu mostrar para vocês? Não é um espírito que está aqui, não, sou eu, ó, minhas marcas estão aqui. E aí o texto diz assim, de novo, eu vou explicar para vocês, de novo, que era necessário que essas coisas acontecessem. E aí o texto diz: começando por Moisés, os profetas e os salmos, ele explicou o que constava a respeito dele nas Escrituras. E aí ele podia ir embora. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que é que nós temos em mãos? O que é que nós temos aqui? Evidentemente não é o que nós temos em mãos, é aquilo que nós vamos encarnar. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero ir com vocês lá para o livro de Atos, no capítulo 6. E eu queria que você prestasse atenção junto comigo em alguns pequenos detalhes aí. Atos, capítulo 6. Você quer me interromper? Não. Atos, capítulo 6. Eu vou pensar, o texto é longo e eu não tenho nenhum interesse em fazer uma leitura completa aqui. Eu só quero chamar a sua atenção. Atos capítulo 6, eu quero conversar a respeito de Estevão, mas é importante você saber quem que é esse tal de Estevão. Atos 6 diz assim: naqueles dias a gente só vai pedir agora a ajuda dos pais, porque as crianças vão começar a voltar homeopaticamente para o nosso auditório aqui, tá bom? E por quê? Porque hoje tem uma confraternização, de celebração, final de ano, com todo o Ministério Infantil. E aí as crianças vão ser trazidas, combinado era 12:00 em ponto, para que elas possam, para que os professores tal estejam liberados lá para a sua atividade, tá ok? Então, mais nada estranho à nossa realidade ou que comprometa aqui o nosso aprendizado, tá bom? Valeu. Não mesmo. Pelo contrário. Mas diz assim, Atos 6, naqueles dias... Atos 6, naqueles dias significa o seguinte: nós estamos bem no início do livro de Atos, a igreja começou a crescer, Pedro já havia pregado várias conversões, mas nós estamos vivendo o evangelho em Jerusalém. Ele não se expandiu para a Judéia, Samaria, muito menos aos confins da terra. Então nós estamos aqui nos dias pós-Pentecostes, Jerusalém cheia de pessoas que conheceram aquela mensagem e falaram: vamos ficar por aqui mesmo. E aí houve uma reorganização para alimentar todas aquelas pessoas, e as viúvas de fala hebraica, começaram a ficar menos cuidadas. O texto vai dizer isso para a gente. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuraram, reclamaram contra os judeus de fala hebraica, porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Aí eu queria que você prestasse atenção nisso. Por isso, os 12, nesse momento Matias tinha substituído Judas, então 12 novamente. Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, presta atenção no que eles disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Então olha, os apóstolos, os 12, entenderam que eles deveriam se dedicar especialmente ao ministério da palavra. Aí eles vão escolher 7 homens que não vão se dedicar ao ministério da palavra. Eu queria que isso ficasse muito claro na sua cabeça aí. Entre eles estava essa figura, Estevão. Estevão é um homem excepcional. Os 7 eram judeus de fala grega, Estevão é um deles. Então Estevão é um judeu grego. E à medida que ele ia falando com as pessoas, é bom que você entenda isso, ninguém podia resistir, não a Estevão. Versículo 10, não podiam. À medida que as pessoas começaram a conversar, porque as pessoas estavam entendendo que estava surgindo uma seita dentro do judaísmo, muitos judeus bem zelosos começaram a apertar os cristãos, começaram a apertar, por exemplo, Estevão. E aí as pessoas não podiam resistir a Estevão? Não é isso. Versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então as pessoas não estavam com dificuldade com Estevão, as pessoas estavam com dificuldade com o espírito que estava na vida de Estevão. Entenderam? Mas eu queria que você não esquecesse de uma coisa: onde é que estão os apóstolos nesse momento?
especialmente dedicados ao ministério da palavra. Aí surge esse daqui, esse leigo, esse qualquer, com o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está sobre você e sobre mim, o Espírito eterno, o Espírito da verdade, o Espírito da consolação, esse Espírito, muito bem. E aí o pessoal começou a criar falsas testemunhas a respeito de Estevão, e a falar que Estevão estava falando mal do templo, estava falando mal a respeito de Moisés. Aí o Sinédrio se reúne. Talvez vocês não se lembrem, o Sinédrio é aquele tribunal judaico, aquele mesmo tribunal que na Páscoa, 50 e tantos dias atrás, meses atrás, tinha se reunido para julgar Jesus. O Sinédrio é a corte judaica, é o tribunal judaico, formado por 70 mais um, sumo sacerdote, mais 70 especialistas na lei, especialistas nas escrituras, especialistas nas línguas, estavam lá. Tenta imaginar essa cena. Aí o Estevão é chamado nesse lugar e é colocado diante desses 71, e aí entra o capítulo 7. Capítulo 7, o sumo sacerdote chega para Estevão e pergunta aí: Estevão, são verdadeiras essas acusações? Aí o Estevão, quem é o Estevão, gente? É um não dedicado ao ministério da palavra. O Estevão quem que é? É aquele que estava cuidando das coisas mais básicas, mas sobre ele estava o Espírito, o mesmo que está em você e em mim. Sobre ele estava o Espírito da verdade, aquele que Jesus disse que em qualquer condição colocaria as palavras nas nossas bocas. Então está aqui Estevão. E aí Estevão diz assim: irmãos e pais, família, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Estevão está citando o texto de Gênesis capítulo 12, versículo 1, ao pé da letra. Vocês estão entendendo o que Estevão está fazendo? Estão enxergando a cena? Estevão está diante de especialistas na lei, e agora ele vai apresentar a leitura dele da lei. Por que ele pode fazer isso? Por que eu e você podemos fazer isso? Porque o Espírito que habitava em Estevão é o Espírito que habita em nós. E aí nós podemos pegar as Escrituras e fazer uma leitura das Escrituras e apresentar a leitura das Escrituras para todos, para conversar a respeito. Perceba que Estevão não é dos dedicados ao ministério da palavra. E ele vai fazendo a leitura, e ele fala: então ele saiu, falando de Abraão, versículo 4, da terra dos caldeus, se estabeleceu em Harã, depois da morte do pai. Eu fico imaginando a turma ouvindo, falando: tá bom, ok, onde que você quer chegar? E ele vai fazendo a leitura, e vai conversando. Eu vou parar aqui, não vou continuar o texto. Eu só queria chamar a sua atenção para o seguinte: o meu ponto aqui com você é esse. Todos nós somos chamados para fazer uma leitura das Escrituras, e todos nós podemos fazer, e todos nós devemos fazer uma leitura que nos dê condição, inclusive, de apresentar para qualquer pessoa que Deus coloque nas nossas vidas. O Espírito que estava em Estevão está sobre as nossas vidas, e nós podemos ler as Escrituras e falar a respeito delas, mesmo não sendo uma pessoa dedicada ao ministério da palavra. Essa pessoa pode confrontar qualquer especialista. A religião não permite isso. A religião separa o clero do leigo. A religião separa o especialista do não especialista. A espiritualidade da igreja não. Na espiritualidade da igreja, as pessoas poderiam fazer a sua leitura. Detalhe, viu, gente? Essa não é a única vez, não. Se você olhar comigo depois, quiser olhar, Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus vai fazer a sua leitura. Se você quiser olhar 2 Coríntios 10, Paulo vai fazer a sua leitura. Se você quiser olhar o Salmo 137, o salmista vai fazer a sua leitura. Se quiser olhar o Salmo 105, o salmista vai fazer a sua leitura. Todos nós temos o mesmo Espírito que estava em Davi, que estava no salmista, que estava em Paulo. Todos nós somos chamados a fazer a nossa leitura e compartilhar essa leitura.
Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. E curiosamente, quando o Cláudio conclui, né, essa introdução, essa reflexão, essa plataforma, convocando todo mundo para o amém, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, que diz o quê? Nele, eu acho que é 20 mesmo. 2 Coríntios? Não. É 20. Primeiro, né? Tô achando 20 muito. Mas é 20 mesmo. Isso. É 20 mesmo. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz o quê? Em Cristo, na relação, o Espírito. O que o Espírito infunde na nossa vida? O sim e o amém para a glória de Deus. Então, em todas as promessas, deixa o Espírito de Deus ministrar o coração. O que são a lei e os profetas? A lei e os profetas são as promessas, é tudo aquilo que Deus é a palavra de Deus empenhada com o seu povo. Então é como se o Velho Testamento fosse a prateleira que eu tenho para fazer todas as combinações. Então todos os ingredientes. Quem fala isso de maneira bem pedagógica é o próprio Pedro, que ele diz assim: todas as promessas de Deus são os elementos das quais nós dispomos para que nós sejamos coparticipantes da natureza de Deus. Então as promessas, a lei e os profetas, elas eram capazes de aperfeiçoar se eu entendesse aquilo como que Deus já deu e não como aquilo que eu quero receber dele. E esse foi o problema. As pessoas começaram a olhar para as Escrituras com uma expectativa. É isso que o capeta faz com a nossa vida. Deus faz uma promessa e diz assim, ó: você vai ser a expressão visível de quem nós somos. Então cada um de nós é a expressão visível da natureza relacional de Deus. Então é como se cada um de nós fosse a encarnação, uma expressão materializada que combina todos os ingredientes DNA de Deus. A imagem segundo a semelhança. Então essa criança, quando nasceu, ela nasceu já com todos os elementos prontos para que eu ajude ela a fazer as combinações que vão transformando ela numa expressão cada vez mais completa da pessoa que ela foi feita para ser. Então as Escrituras não é uma lei de comportamento. As Escrituras são um código de natureza. E nós fomos adotando as Escrituras como uma lei de comportamento. Como é que eu tenho? E aí a gente foi transformando isso em mandamento comportamental. E Jesus diz: não, isso não é um mandamento comportamental, é a lei código da qual você é feito. Aleluia. Amém. Define a minha natureza, a minha identidade e o meu propósito. E não a minha expectativa. Por isso que o Espírito vem trazer de volta o espírito da lei. A lei fora do seu espírito, ela me ajuda, mas não me orienta. Como um código comportamental, ela até vai ajudar a como código comportamental, ela vai melhorar meu comportamento, mas ela não vai transformar minha natureza, não vai transformar minha consciência. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. E uma pessoa de comportamento ajustado, fora do seu propósito, vai ver a pior das frustrações. Então, se você não quer que seu filho seja infeliz e frustrado, não ensina a Bíblia para ele achando que aquilo é um código de comportamento. Porque ignorante, ele vai ser mais feliz. Amém. Porque dentro dele vai ter um código natural. A lei está escrita dentro dele. Tanto que a palavra de Deus diz que Deus garantiu que todo ser humano nascesse com o mínimo do código comportamental escrito. Então todo ser humano nasce com sede de eternidade. E como Deus não leva em conta os tempos da ignorância, não transforma seu filho num erudito. Alguém que sabe muito da lei como comportamento, mas não sabe nada da lei como padrão de natureza. Porque aí ele vai se comportar como tal, que é que o escriba fazia.
Depois a própria lei vai condenar ele, porque a lei em si não aperfeiçoa ninguém. Então alguém treinado não é alguém aperfeiçoado. E a lei não é para me treinar a como me comportar para ser aceito. A lei é para que me aperfeiçoar, para que tudo que eu faça seja a expressão do alimento do qual fui formado. Então nós já fomos. Então, por isso que Paulo diz, presta atenção: sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que você possa viver de acordo com as riquezas da sua vocação, e não de acordo com as carências da sua cobiça. Você anda vivendo de acordo com as riquezas da sua vocação, ou você anda sendo movido pelas carências da sua cobiça, ou a cobiça das suas carências? O que te motiva? Encontrar uma receita que vai te dar a felicidade que você não tem, ou garantir o futuro que você quer, ou você encontrou a sua prateleira de ingredientes que vai fazer com que qualquer receita sua seja bem sucedida? O que você está garantindo para os seus filhos? A prateleira dos ingredientes ou o livro de receita? Muita gente pega a Bíblia e acha que a Bíblia é um livro de... Ele é o armazém dos ingredientes. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Tem gente que vai pegar desse livro de receita e vai fazer um bolinho de chuva. Tem problema. Mas vai ser um bolinho de chuva verdadeiro. Como livro de receita, às vezes tentando repetir a receita, ele vai começar a usar um punhado de produtos o quê? Artificiais. E aí você vai olhar e vai achar que é um bolinho de chuva, mas nunca foi. Tem cara de bolinho de chuva, tem gosto de bolinho de chuva, tem tudo de bolinho de chuva, só não é o quê? Bolinho de chuva. Aí você fala assim: essa salsicha não presta. Não, não é que ela não presta, ela nunca foi salsicha. Glória a Deus, amado. Então só tem um jeito do alimento não prestar. Esse não for o que é? Verdadeiro, irmão. O forno estava certo, o tempo de receita estava certo, a batedeira custou uma fortuna, sua batedeira é importada. Seu forno liga sozinho, é comandado por voz. Mas os ingredientes que tem lá para dentro é uma bagaça. Só tem produto artificial. Aquilo tem cara, gosto, cheiro, tamanho, formato, mas aquilo não transforma a vida de ninguém, não comunica virtude, não transfere valores. É um falso real. É mentira? Não é mentira, porque é bolinho, dá para mastigar. Vamos falar um trem que não é chulo, faz cocô dele, mas não é verdade. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, amados. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o coração. O que a palavra de Deus está dizendo e o que o Espírito veio revelar, porque sem o Espírito, sem que o Espírito for... Então o que o homem perdeu? O homem perdeu com o pecado a sua sensibilidade espiritual. Então a partir do momento que eu não tenho a sensibilidade espiritual, eu tenho a letra, e a letra mata. O que edifica? O Espírito. Então deixa eu te falar uma coisa: não ensine a Bíblia para os seus filhos se você não quer compartilhar com ele as Escrituras. Não prega a Bíblia para os seus filhos se você não quer compartilhar com ele as Escrituras. Porque a lei não aperfeiçoa ninguém. É o Espírito
que faz aquilo ter sentido. Caso contrário, é pau de bater em doido. Caso contrário, é proselitismo. E a Bíblia diz o seguinte: não pegue um ignorante e torne ele um prosélito, porque a maior dificuldade que nós temos aqui não são com jovens que nunca ouviram a Bíblia. Sabe qual é a nossa maior dificuldade aqui? É com jovens que ouviram a Bíblia, mas nunca viram aquilo fazer o quê? Sentido. Não use a Bíblia para escravizar seu filho. Não use a Bíblia para o seu filho ser quem você quer que ele seja no lugar que você precisa que ele esteja. Não use a Bíblia para ele ser o herdeiro da sua empresa, fazendo ela valer o que você acha que ela vale. Porque talvez ele lê a Bíblia, a primeira coisa que ele vai fazer é queimar tudo aquilo e colocar aquilo num outro propósito. E você vai ficar feliz, porque afinal de contas cumpriu o propósito. E se? E se? E se ao compartilhar as Escrituras com você, ele resolver morar longe? Para gastar a vida com quem não merece? Morrendo em favor de quem você nunca viu? Pagando uma conta que não foi você que fez? Foi Deus ou o capeta que orientou ele? Agora, usar a Bíblia para ter seu filho aonde você quer, fazendo o que você precisa, pagando o que você merece, isso é anticristo. Isso são as Escrituras, mas não é a palavra de Deus. Então as Escrituras só serão a palavra de Deus se for em favor de uma relação. Em favor do indivíduo, é a letra. E a letra mata. E ela mata mais, era melhor. Deixa eu te falar assim: se você não pretende viver as Escrituras, se você não pretende, vou falar uma coisa aqui que eu posso ser preso. Preso no que diz respeito aos canceladores. Que isso aqui vai pro ar e o povo gosta de cancelar hoje. Então eu não vou ser preso numa cadeia, mas talvez eu seja preso nas jaulas da exclusão. Se você não quer viver as Escrituras com seus filhos, matricula ele numa religião pagã. Ele ignorante e idólatra vai ser mais fácil de recuperar do que um prosélito. Vai ter mais esperança para ele. Porque no mínimo ele vai estar aprendendo que há um Deus, que ele nunca vai confundir com um pai. E dependendo do jeito que você viver as Escrituras para ele, nas Escrituras que você está explicando, você vai falar para ele que Deus é pai, mas que se comporta como Deus. E aí ele vai buscar o pai porque precisa de Deus, e não buscar a Deus porque quer fazer a vontade do pai. Vou falar bem devagar. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar doido da cabeça, porque agora alguém falou para ele que o pai dele é Deus. Então ele não quer saber qual é a vontade do pai, ele só quer usufruir os poderes de Deus. Era melhor ele achar que Deus é só Deus. Porque quem sabe um dia ele encontrava alguém que de fato apresentava para ele quem? O pai. Porque a palavra de Deus que não apresenta o pai são as Escrituras, e vão no limite de até você ter um bom ensinamento que aquece o seu coração. Mas essas Escrituras têm que culminar numa partilha de irmãos. Por isso que a mensagem de Jesus das Escrituras, mesmo Jesus sendo o melhor pregador das Escrituras, e algo que consola, porque as Escrituras vão fazer isso com a gente, elas vão consolar, mas elas têm que caminhar para um ambiente relacional onde você oferece o seu próprio corpo, a sua própria vida em favor da relação. E aí a sua família precisa saber que você está disposto a sacrificar sua vida em favor da coerência das Escrituras, e não usar as Escrituras para que a sua família se sacrifique em favor de seus ideais. Porque tem muita gente querendo uma família crente porque custa menos.
Sendo que talvez uma família espiritual vai custar mais. Famílias espirituais custam mais. E gente está querendo família crente porque custa menos. Custa menos dinheiro com droga, custa menos dinheiro com passagem, custa menos dinheiro com notícia, custa menos dinheiro com sofrimento, custa menos dinheiro com hospital, com cachaça. Família crente custa menos. Família espiritual custa mais. A distância fica maior, tem que programar melhor, demora a chegar a notícia. Custa mais porque está pagando comida porque você nem conhece e nem vai trazer nada de volta. É só sacrifício. Então, as escrituras fora da relação não são a palavra de Deus. São só a letra. Então, só é palavra de Deus aquilo que propõe não o seu sucesso, mas a sua bem-aventurança. Não é você ser uma pessoa bem sucedida nos resultados que você tem, mas uma pessoa que com os seus resultados alcançou efetivamente o seu propósito. Isso é tão forte que, citando o caso dos discípulos no caminho de Emaús, já estava tarde para dormir e continuar viajando. Presta atenção no que aconteceu. O que é o efeito das escrituras reveladas no seu verdadeiro propósito? Eles viajaram o dia inteirinho, viagem canseira, os homens apontados, terapia, palavra, ensino, conversa. Pensa Jesus ensinando desde Gênesis a Malaquias. Conversa longa. Primeiro Jesus teve que escutar o desabafo dos caras, depois Jesus ensinar a Bíblia andando. E os caras lá, Ainda bem que o culto estava avivado, o calor pegando. Aí ele senta e fala, já está tarde. Vamos jantar e dormir? Aí agora Jesus vai trazer a revelação do Espírito, da natureza, da essência. Jesus agora ensinou as Escrituras, elas consolaram o coração. Agora ele vai revelar a natureza das Escrituras, que é repartir a vida, meu corpo, minha vida. Eu não estou aqui ensinando você todo o meu esforço, Jesus está dizendo, foi repartir minha vida com vocês. E some. Aí os caras pensam, o que você pensaria? Já está tarde, o culto demorou, o louvor foi grande, a palavra foi boa, convertemos, vamos levantar amanhã bem cedo? Não, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Perderam o dinheiro da diária, não ficaram para dormir, voltaram a noite inteira viajando, porque se durou o dia inteiro para chegar lá, foi a noite inteira para voltar. Sabe por quê? Porque eles queriam amanhecer na casa dos amigos. Se as Escrituras garantem sua devoção, é letra. Mas se as Escrituras fazem você não medir esforços em favor da relação, palavra de Deus. As Escrituras não é para você dormir até a hora que você quer. É para você nem dormir, até ter certeza que seus amigos receberam a mesma coisa. Aquilo que não me impulsiona para o relacionamento, aquilo que não me impulsiona para uma consciência de família, de propósito, são as Escrituras, mas ainda não é a palavra de Deus. Aquilo que me protege são as Escrituras, mas aquilo que me significa é a palavra de Deus. Então só é palavra de Deus quando isso me devolve. Por isso que eles queriam celebrar o dia da Bíblia. E aí eles dizem assim, sabe o que era a ideia deles? É muito forte isso, Cláudio, quando você começou falando. Os caras falaram assim, pelo menos um dia do ano. Um dia do ano. Não leia a Bíblia o ano inteiro, se pelo menos um dia do ano você não buscou a palavra de Deus para transformar suas prioridades. Não leia a Bíblia o ano inteiro como alguma coisa que vai salvar você, mas pega a palavra de Deus para orientar você, nem que seja um dia só do seu ano. Isso pode transformar a sua família.
Pega a palavra de Deus e se pergunte em que essa palavra está transformando minhas prioridades. Em que essa palavra está me transformando num amigo, não num crente. Em que essa palavra, através de mim, está garantindo que os meus filhos sabem o verdadeiro propósito da vida deles? Em que essa palavra me expõe e não em que essa palavra me protege? Em que essa palavra me desafia a assumir um risco que eu nunca quis assumir antes? Em vez de ficar vivendo a vida que eu sempre sonhei. Porque se não foi isso, são as Escrituras. Mas ainda não é a palavra de Deus na nossa vida. E aqueles homens falaram assim: faça isso, pelo menos. Os caras estavam tão crentes desse negócio, Cláudio, que eles não declararam uma semana. Não é verdade? Não foi isso? Foi isso. Sabe por quê, amados? Um dia de oração, um dia. O Lutero era um erudito. Um erudito. Um dia ele sentou, olhou para as Escrituras e pensou: é para alimentar minhas convicções e não para justificar minhas expectativas. É para que eu encontre o propósito da minha vida e não para que eu seja protegido até o fim dela. É para que eu alcance o propósito para o qual eu vim nesse mundo. Não é para eu ter certeza que sempre vai ter uva na parreira. Não é para eu ter certeza que sempre vai ter gado no pasto. Não é para ter certeza que sempre vai ter azeitona, figo. Não é para ter certeza que só porque eu sou iluminado por Deus eu vou saber exatamente o dia de plantar, porque diferentemente de todos os meus vizinhos, eu plantei no dia certo e eles tudo se lascaram porque eu sou crente. Não. Um dia, Lutero leu assim: ainda que meu dinheiro acabe, ainda que não fica nem uma vaca nos curral que demorou tanto para eu construir, ainda que a minha lavoura não vira nada, ainda que o circo pega fogo, ainda que tudo se lasque, e ainda que todas as minhas expectativas de sucesso sejam frustradas, todavia, eu nunca vou saber outra coisa. Eu nunca vou perder de vista qual é o verdadeiro propósito da minha vida. Eu nunca vou deixar de ser para os meus amigos uma testemunha de encorajamento, de fé, de ânimo, de disposição. Se um filho meu morreu prematuro, se eu descobrir um diagnóstico de uma doença que eu nunca imaginei, se os meus negócios não foram de acordo com aquilo que eu planejei, e aí? É um diagnóstico imprevisto que vai acabar comigo? É um filho que nasceu com a comorbidade que eu nunca pensei que um crente podia ter em casa? Não, nunca foi isso. As Escrituras nunca foram para garantir que as minhas expectativas fossem realizadas. As Escrituras foram para garantir que nada a respeito do meu propósito poderia ser frustrado. Vou te falar uma coisa. Você pode ser o ser humano mais mal sucedido do planeta.
Mas as Escrituras garantem que você nunca será um homem frustrado. Mas do jeito que o povo está ensinando na Bíblia, é para garantir que você seja uma pessoa bem-sucedida. E sabe o que está acontecendo com todo mundo? A maioria desses homens estão terminando o quê? Frustrados. Porque não sabem mais qual é o propósito de tudo isso. Estão terminando sozinhos, solitários, enriquecidos, velhos, empoderados e sozinhos. Os jovens, como há muitos aqui, a grande maioria dos jovens brasileiros, escuta o que eu estou te falando, congregação que reúne no Alphaville a maior concentração de burnout, de cabeça fritada, de fósforo riscado no meio corporativo mundial. O Brasil hoje é o maior índice de juventude empoderada, qualificada, treinada, empoderada, enriquecida e doida, porque não sabe mais qual é o seu propósito. São eruditos. E sabe o que é mais surpreendente? Boa parte deles sabem a Bíblia, citam versículos de cor. Quantas vezes eu vou em palestras e mais palestras, onde essas escrituras são citadas, para estimular a pessoa a buscar na Bíblia receitas de quê? Sucesso. Mas muitas vezes não é para estimular a pessoa a fortalecer e fundamentar boas relações. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendi com as Escrituras, com os meus pais? Quem conviveu com a minha mãe e com meu pai sabe disso. Meu pai teve um problema muito sério na vida. Ele era baixinho. E você não sabe o que é ser um homem baixinho numa família onde todos os cunhados dele eram altos e grandes. E todos eles atuavam no mesmo segmento. Festa de Natal, essa época do ano, era um terror. Porque era a época, e eu trabalhava junto com meu pai na loja, e eu sabia o que ia esperar a gente nas festas de Natal. Uma exibição cruel de resultados. Quem era o maior? Meus tios, quando estavam bêbados, davam dinheiro para os sobrinhos, para se masturbar na frente deles, para saber quem fazia isso mais rápido e mais forte. Todos criados no Evangelho. O mais velho só conseguiu se converter quando o diabetes foi acabando com ele. Ele amputou. Era o cara mais vaidoso que eu conheci na minha vida. Eu viajava com meu tio, ia para a fazenda com ele, porque ele era bonito, tinha amantes oficiais, bonito, um homem poderoso da cidade, e ele tinha fazenda. Eu amava viajar com ele, e ele gostava de me levar, porque era oportunidade também, porque ele me usava de álibi para poder passar no prostíbulo antes de voltar para casa. E eu estando com ele, a mulher dele nunca pensava que ele passou na bagunça. E aí o que aconteceu? Esse homem foi criado no Evangelho, nas Escrituras, mas ele só entendeu a palavra de Deus. Ele era tão vaidoso que uma vez eu estava com ele num quarto de hotel, ele passava desodorante nas partes íntimas, coisa que só aconteceu na minha vida por acidente. Eu sei o tanto que isso é péssimo,
Mas ele treinou a fazer isso até não sentir mais dor. E eu perguntei para ele por que ele fazia isso. É porque quando as mulheres fumam cheirar, tá cheirosinho em tudo. Ele era demente. Um dia rolou uma discussão na casa dele. E para encerrar a discussão, ele colocou o pênis em cima da mesa para dizer para a família dele quem é que mandava na casa. Criado no Evangelho. Sabe quando é que ele conheceu a palavra de Deus? Quando ele amputou um dedo do pé, depois um pé, os 2 pés, as 2 pernas. E quando ele estava assim, imobilizado numa cama, um pedaço de gente, ele se tornou um dos maiores homens que eu conheci na minha vida. Porque ele conheceu a palavra de Deus. E não tinha ninguém que não ia na casa dele, que não era transformado pela vida dele. Mas voltando ao assunto do meu pai, ele era um dos caras que mais humilhava meu pai nas festas de Natal. Por causa dos números. Por causa dos números. Mas eu aprendi uma coisa que eu fui observando. Todos os jantares na casa dele era para fechar negócio. E na minha casa, apesar do recurso ser pouco, nunca ninguém perguntou onde você está com a cabeça de ter trazido mais alguém para almoçar. Nunca vi meu pai fechar negócios na mesa de casa. Nunca. Mas era um lugar onde eu podia levar qualquer dos meus amigos. Por mais perturbado que fosse. Eu não precisava perguntar. Eu nunca precisei perguntar. Posso levar um amigo para almoçar em casa? Porque lá a gente vivia a palavra de Deus. Glória a Deus, amados. Minha mãe nunca sentou, a Lana sabe, minha mãe nunca sentou para fazer um estudo bíblico com a gente. Nunca. Porque não era o perfil dela. Mas minha mãe nunca cozinhou, não fez nada em casa que não fosse para receber mais gente. Eu vi o Evangelho ser encarnado. Glória a Deus, amados. É isso. Vamos celebrar esse dia. Assumir um compromisso. Vamos lá, vamos ministrar. Recebe isso. Amém? Lá na saída, a gente sempre pede para o Zé Carlos vir nessa época do ano, para você ter com quem repartir. Então, muito especialmente no dia da Bíblia, que lá, ó, não é ele que pediu para vir aqui, a gente convida para vir aqui, pra você ter Bíblia para distribuir, devocionário. Não tem presente melhor. Você estava em dúvida o que você ia dar de presente de Natal, compra 10 e vai distribuindo, tá bom? E não deixa faltar na sua casa. Mas reparte isso como quem entendeu que as Escrituras é para fomentar a relação e não para garantir que você acertou na sua devoção. A Bíblia não é para você ter certeza que você acertou na devoção. A Bíblia é para você ter certeza que nunca faltará pão na sua relação. Amém? Eu posso crer no amanhã. Quero ouvir. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. O amor do Pai. As Escrituras não é para revelar o poder.
Sem as Escrituras, a gente conheceria o poder. As Escrituras é para conhecer o amor do Pai, a graça do Filho. Sabe o que é graça? É que na nossa casa toda oferta é espontânea. Sabe o que quer dizer isso? Que você não tira dinheiro do bolso porque precisa ou porque é importante. Você não precisa ouvir um apelo aqui que está precisando ou porque é importante. Não. Você se antecipa porque você entende que isso é essencial, que o seu sacrifício é espontâneo. Então o amor traduz um sacrifício espontâneo no propósito do quê? Da comunhão do Espírito. Se não for espontâneo, não é comunhão. Se não é comunhão, não é amor. Mas se não está tendo comunhão, então alguma coisa está errada lá com o amor que a gente está pregando. Glória a Deus. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Vamos em paz. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.